pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal As Vestes. Eu sou Liana, uma assinante na França. E a nossa conversa de hoje vai ser para falar da primeira vez da menina. Que menina? Não importa que menina. Qual menina? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Qual é a hora de contar o que vai acontecer com as mudanças do corpo da criança? Eu tenho uma experiência é um pouco dura, eu acho. Minha mãe, quando... Vamos lá contar, então. Não, a Charlotte não ficou ainda, ela só tem 9 anos. Eu sei que a cada dia que passa, a gente tá vendo as coisas acontecerem mais precocemente, né? Há estudos que dizem que é por conta da alimentação, da maneira em que a gente vive, que as coisas estão se tornando muito precoces. Mas quando a gente pergunta para o pessoal mais experiente, mais antigo, que tá aqui há mais tempo que a gente também ouvia pessoas que tiveram o período ali por volta dos 5, 6 anos, acontece. No ano passado, não muito, mas assim, até porque o pessoal antigamente tinha um certo tabu de falar sobre esse assunto. Já há um tempinho eu tenho começado a me preparar psicologicamente para quando isso acontecer com a Charlotte, de ser um momento assim que não seja tenso, porque realmente acaba sendo um momento tenso pra menina, né? Eu comecei a pensar nisso, mas assim, eu pensava, mas não esperando que seja, ainda não aconteceu, que seja tão logo. Comecei a pensar e daqui a pouco eu parei de pensar nesse assunto e vida que segue. Então um dia o Nelson me mandou rios de uma mãe que preparou o kit para sua filha e eu achei muito legal e assim me senti a pior das mães, a mãe mais atrasada por não ter pensado nisso antes. Eu sempre que a gente, desde muito pequeno, né, a gente quando sai de casa leva sempre o kit de alguma coisa, o kit de entretenimento, o kit do lanche, o kit de higiene, né, sempre foi assim ao longo da minha vida, mas eu não tinha pensado nisso exatamente, não sei se é tipo uma fuga da minha mente, não vai pensar nisso agora porque vai demorar, né, não tinha pressa, não tinha desespera, porque cada coisa no seu tempo, porque eu sou muito assim, esperar cada coisa no seu tempo, mas ao mesmo tempo também sou essa mãe precavida, né, que pensa, se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, mas por acaso nisso era uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Acabou se tornando um dos assuntos que acaba surgindo na nossa vida, por quê? Porque as nossas filhas vão crescendo, né, e normalmente, naturalmente, esse assunto vai chegando na boca delas, né, vão começando a falar na escola e tal. Eu acredito que eu falei primeiro, antes da escola. Eu comprei algumas coisas para preparar esse kit, que é mais ou menos assim. Comprei uma bolsinha normal, essa aqui foi da China, uma bolsinha. E aí a ideia é a seguinte, é a bolsa, para que deixar um kitzinho preparado com umas coisas básicas de higiene, assim, inicial, para que quando acontecer, ela não seja pega de surpresa. A ideia é que ela leve essa bolsinha dentro da mochila dela da escola, quando a gente for para algum lugar na rua, levar sempre esse kit de primeiros, não sei como que eu dou esse nome, primeiro socorro, não, kit de emergência também não. Mas assim, um kit que ela pode acontecer a qualquer momento. Ela vai fazer 10 anos no próximo mês. Daqui pra frente é o que eu falo pra ela. Dentro dos próximos 2 anos isso pode te acontecer. Seja preparada pra não ficar desesperada, né? Então o que vai dentro desse kit? Peguei aqui uma calcinha e também uma legging, né? Eu acho que é álcool em gel, caso seja necessário limpar as mãos no final. E aí tem uma coisa que eu ainda não encontrei, que é lenço umedecido num tamanho menor, porque esse daqui a gente usa em casa, ele é grosso, então a ideia é que fosse mais discreto. Eu ainda não encontrei um pacote mais fino, estou à procura ainda. Saquinhos de lixo, pra, né, se for necessário, estar num lugar em que não tá me deixando nada visto. E absorventes, né, pequenininhos. Ainda não fiz um ensaio com ela de como é que coloca na calcinha, como que faz pra se livrar dele no final, ali guardando higienicamente, né, pra que não fique na vista das pessoas. Vou fazer esse ensaio com ela, com certeza, não seja pega de surpresa diante do evento que vai acontecer nos próximos anos, mas que ela já precisa estar preparada. Quando foi a minha vez, eu tinha 12 anos e foi muito tenso pra mim. Pra mim foi uma experiência ruim, assim. Hoje, olhando como mãe, não foi assim tão dramático, mas você imagina, uma menina de 12 anos. Minha mãe, como ela disse que ela não tinha tido tempo ainda de conversar comigo sobre os detalhes desse grande evento e acontecer na minha vida. A gente deveria ter o quê? Minha irmã mais velha deveria estar com uns 15, 16 por aí. Já tinha o período dela, né? As regras dela já tinham. Só que a gente estava num momento muito conturbado da vida da nossa família. Meu pai tinha acabado de ser ordenado pastor e ele tinha ido ser pastor numa igreja num bairro que era diferente do nosso. A gente tinha acabado de ir de uma mudança, né? Então, um bairro novo, vida nova, tudo novo. A casa em que a gente estava não estava terminada, então a gente foi morar dentro da casa.
aquela confusão, gente. A casa em construção, é tudo novo, tudo milhões de coisas acontecendo. E eu ali naquele meio, né, uma criança que desenvolvi meu corpo muito rápido. Logo eu fiquei com um peitão. E assim, graças a Deus que não tem foto desse tempo, né? Não sei. Se tinha, gente, não tirava foto. Quando eu conto isso aqui em casa, as meninas, né, nem imaginam o que era isso. Mas não se tirava foto com a facilidade que a gente tira hoje, assim, sei lá, por dia a gente tira não sei quantas mil fotos. Naquele tempo era preciso o evento para poder tirar a foto e depois uma outra preparação, esperar a foto chegar, se desse tudo certo, se não tivesse queimado o filme, essas coisas todas, né? Então não tem nada nenhuma foto minha dessa época, mas eu desenvolvi muito rápido, eu era magrinha, pequenininha, e de repente eu fiquei ali com um peitão, um bundão, toda a zona, né? Aquela primeira fase ali que a menina acaba desenvolvendo, e como diz minha mãe, embaixo dos olhos dela, tanta coisa acontecendo que acabou, enfim, não dando, não sei, não deu tempo dela contar o que ia me preparar para esse evento, né? Ela fez com a minha irmã mais velha. Mas não era uma coisa que eu aguardava, eu também não achava que seria já. Acho que a minha irmã mais velha, não me lembro quanto, 14 anos, eu acho, 15 anos por aí, mais ou menos. Não vou me lembrar ao certo, mas assim, já era mais mocinha, né? Então já se esperava, então eu não achava que isso aconteceria logo. Então, como que aconteceu? Tinha uma tia minha que morava mais ou menos perto da minha casa, era uma tia que não tinha filhos. E eu gostava muito de ir pra casa dela e ela adorava me receber lá. Então eu tava sempre lá na casa da tia Definha, que Deus a tenha, porque ela também já partiu pro Senhor, ela e meu tio. Tinha passado ali, sei lá, alguns dias junto com ela, e nesse dia a gente tinha ido na feira. Pensa numa mulher que gostava de ir feira, ela. Ela ia sem ela pra voltar. E eu junto com ela ali carregando os sacos, né, aquele negócio todo, uma cólica, menino, uma cólica. Gente, uma cólica. Que só graça. Só que assim, eu sempre tive enxaqueca. Sempre tive enxaqueca, então sempre tinha uma dorzinha por ali. Só que a dor da cólica é diferente. A enxaqueca aqui na cabeça, a cólica aqui no útero. É muito forte. Aquele incômodo. Mas aí, vida que segue, né? Foi a manhã inteira. E lá pelas tantas, quando eu fui no banheiro, eu vi que tinha acontecido algo diferente comigo. Eu fiquei tão nervosa. Fiquei um tempão no banheiro pensando, meu Deus, como se eu tivesse cometido um crime. Meu Deus, e agora? Eu não queria contar pra minha tia, porque eu pensei, se eu conto pra ela primeiro, a mãe vai ficar chateada por eu não ter contado pra ela. Só que eu tinha ido pra casa dessa minha tia passar alguns dias sem previsão de volta pra casa. Então lá em casa o pessoal também já não tava a contar comigo pelos próximos dias. E de repente eu apareci assim, de surpresa. Gente, não é muito longe não, a casa era só subir uma ladeira, a gente morava lá em cima. Eu tava lá com essa questão toda, eu coloquei papel higiênico e de vez em quando eu ia no banheiro, mas a minha tia também, ligada nos quefazeres dela, não tava assim prestando muita atenção, também não ia lá, o que essa menina faz tanto no banheiro? Não tava isso, né? Tava cuidando da vida dela. E eu ali com cólica, de repente chegou alguém na casa dela, e uma, 2 da tarde, assim. Aí eu vi nisso uma oportunidade de ir embora. Falei pra ela, tia, eu preciso ir embora. Agora. Agora, Eliane, eu, sim, agora. Aí, mas ela viu que que tava acontecendo alguma coisa, né? Porque eu falei assim, muito determinada, que eu precisava ir embora. Ela, tá bom, então. Ela disse, não, mas depois então eu vou lá na tua casa. Quando o pessoal foi embora daqui, eu, tá bom, tá bom, tá bom. Menino, vazei, fui embora. Cheguei na minha casa, determinada a contar pra minha mãe. Quando chego lá, mamãe também tava com pessoas em casa. O dia. Pro banheiro, né? Consegui encontrar um absorvente da minha irmã. Isso tudo com a primeira parte com o papel. Depois eu consegui pegar um absorvente da minha tia. Gente, por isso que eu digo que foi experiência ruim, porque era aqueles absorventes assim, ó, enorme. Eu digo que eu me senti subindo numa moto, porque o absorvente era aqueles absorvente antigo, mods, né? Grosso e enorme. E foi o único que eu encontrei na casa dela. Então eu pus aqui, nossa, foi horrível. Me senti. Quero nem falar, me senti super mal. Então, quando cheguei em casa, eu peguei um absorvente da minha irmã, uma coisa mais suave, e coloquei. Então, fui aguentando ali o dia, e aí eu chegava na minha mãe e dizia, mãe, ela, que é? Aí, nada não, porque sempre tinha alguém por perto, sempre alguém tava por perto, eu olhei naquele estresse, aquele estresse. Menino, chegou no fim do dia, a mãe me chamou, ela disse, Eliane, eu sei que tu quer me falar alguma coisa, mas tu não tem coragem, o que se passa? Falou, não, conta pra mamãe te ouve, se é alguma coisa ruim, fica tranquila que eu não vou te condenar, não vou te julgar, fala pra mim. Aí eu disse, mamãe, eu fiquei menstruada. Ela, oh, minha filha. Ela começou a chorar, pediu 1000 perdão, perguntou quando foi, falei que foi de manhã, contei todo esse drama que eu contei pra vocês. E eu falei pra ela, tô com muita cólica, tô com muita dor. E as minhas cólicas? Menina, eu passei um pouco da minha vida bem sofrido com cólica. Eu tinha cólicas, assim, de eu ficar palidíssima, de eu beirar a morte. Verdade, eu ficava muito mal. Todo mundo sabia que eu tava menstruada, porque eu ficava mesmo pálida, eu ficava sem vida, eu ficava desanimada. Nossa, chorava, não prestava pra nada nesse período.
Então minha mãe me acolheu, deu um remedinho, mandou comprarem absorvente e tal. E aí de noite tinha culto na igreja, eu já tava melhor. Quando cheguei lá, todas as irmãs já sabiam, né? Espero que eu não faça isso, né? Pelo menos eu penso que não vou fazer, porque eu lembro da minha reação ao ver que todo mundo sabia da minha intimidade, né? Minha mãe não fez com essa intenção, eu vou esfregar a intimidade dela na cara de todo mundo. Era orgulho de mãe, né? Porque talvez, né, a criação, enfim, outra coisa. Mas como eu estava na pele, não gostei de, né, de ver que todo mundo... Eu sei que isso é uma coisa normal, mas até então ainda tinha um pouco essa questão do tabu de ficarem falando nisso. Nossa, eu lembro que tinha uma garota, não vou lembrar o nome dela lá do bairro em que a gente morava, eu lembro que as meninas falavam, nossa, essa daí tá de bode, porque ela começava a andar diferente pela... Sei lá, gente, a absorvente era grande demais, ou... Eu não sei, mas a menina andava diferente nesse período, o pessoal dizia, nossa, essa tá de bode. E todo mundo sabia que a menina tava de bode. Eu falei, Jesus amado, não quero isso, que ninguém saiba que eu tô de bode. Aconteceu isso, né, aqui na igreja, pelo menos nesse primeiro dia, todo mundo, as irmãs me trataram com muito carinho, que bom, uma mocinha, não sei o quê. Mas eu fiquei ali, foi um momento constrangedor pra mim. Então, eu espero, eu acho que não vou fazer isso, né, vocês são minhas testemunhas e podem vir aqui me cobrar, de repente souberem que eu fiz essa loucura de compartilhar o dia em que a Charlotte né, teve o período dela. Porque em Portugal fala período, né? Então eu fico aqui nadando entre as palavras, mas né, as regras dela. O costume das mulheres, como eu ensinei pra elas aqui em casa, que a Bíblia falava assim. Baseado nessa minha experiência, que não foi assim tão legal. Claro, não foi o choque que você deve estar dizendo. Eu não sei como é que foi a de vocês. Escreve aqui embaixo como foi a tua. Se foi tranquila, se foi suave, se foi estressante, se foi frustrante até. Conta aqui pra gente... chorar as nossas pitangas, né? Mas eu pensando assim, eu quero preparar ela para que quando chegue esse momento, não seja assim um momento, meu Deus do céu, que desespero, o que eu faço? Para que ela já esteja preparada, já esteja com o materialzinho dela, que saiba o que fazer nesse momento. Esse vídeo foi um vídeo para compartilhar esse meu pensamento materno, que é um pensamento, imagino, da maioria das mães que têm os filhos na idade que eu tenho. E eu queria saber de vocês aí embaixo. Conta aí como é que foi a tua experiência pessoal. E se tu tem filha mais ou menos da minha idade, conta aí se elas já tiveram as regras dela, como é que foi a experiência, pra gente fazer uma base aqui nos nossos pensamentos, nossas expectativas. Gente, o vídeo é esse. Espero que já correr tudo bem com vocês. Se você é novo por aqui, já sabe, me segue toda semana. Tenho procurado colocar vídeos novos aqui, compartilhando um pouco da minha maternidade, que com certeza deve ser parecidíssima com a maternidade sua e da sua casa, experiências novas, coisas loucas que a gente está vivendo. E quando a gente ouve, assim, histórias como essa, a gente vê que a gente não é tão diferente das pessoas, que tá mais ou menos todo mundo vivendo aquilo, um pouquinho daquilo que a gente tá vivendo. A gente se sente fortalecido, né? Se sente mais tranquilo na vida em que a gente tá levando. Então, se não me segue nas outras redes, tá aí embaixo, TikTok, Instagram, tá aí embaixo o endereço, entre nas descrições. É um prazer ter vocês aqui comigo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!